Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa primeira apresentação do curso de Geometria Analítica, tá? E nessa primeira apresentação eu vou dar uma explicação do que é um vetor, né? E também como a gente representa, né, esse vetor, né, em termos de coordenadas, para dar sequência ao curso. Bom, para se falar, né, de vetores, devemos iniciar com o conceito de segmentos orientados. E o que vinha a ser um segmento orientado? Bom, a gente diz que um segmento é orientado quando, né, o segmento ele tem dois pontos que o definem, né? Para ele ser dito orientado, um deles vai ser denominado origem e o outro denominado extremidade. O segmento físico, né, em si só, sem orientação, a gente costuma denotar dessa forma, com um tracinho em cima, né? O comprimento, né, esse aqui é o segmento sem orientação, segmento comum. O comprimento do segmento a gente denota usando um Mzinho. Esse é o comprimento do segmento. E o segmento orientado, a gente representa também, só que sem o tracinho em cima, indicando que eu estou orientando de A para B. Orientado. Note que é verdade isso aqui. Mas isso aqui é falso, né? É falso. Porque o primeiro está orientado de A para B e o outro está orientado de B para A. Então diz naturalmente que AB ele é diferente de BA. O que distingue um do outro, né? Eles têm o mesmo comprimento, né? São formados pelos mesmos pontos em termos de conjunto, porém o sentido do AB é oposto ao sentido do BA. Então o que modifica nesse caso aí é o sentido do segmento. Bom, já deu para perceber que o segmento orientado ele é muito importante nós determinarmos um sentido para ele, e esse sentido vai ser importante em algumas características até numéricas referentes a um segmento orientado. Muito bem. A cada segmento orientado, a gente vai associar uma grandeza, né? A grandeza que se associa ao segmento orientado. Para isso, vamos considerar um eixo orientado, e nele vamos colocar os nossos segmentos orientados, AB. A grandeza do segmento orientado AB também será indicado da mesma forma, será denotado por AB. Ok? Então, esse AB, ele é um número real, que vai ser associado
ao segmento orientado a B. E todo número real, ele tem um valor absoluto, né? O valor absoluto dessa grandeza é a medida do segmento AB, a própria medida do segmento AB. Agora, o sinal, se é positivo ou negativo, depende do sentido do eixo. Nesse exemplo que apresentamos aqui no quadro, eu estou dando uma orientação para o meu eixo orientado da esquerda para a direita. E o meu segmento orientado a B também segue o mesmo caminho. Então eu posso afirmar aqui, com certeza, que o meu AB ele é positivo. Se eu olhar o segmento orientado BA, ele será negativo, porque ele vai no sentido oposto ao meu eixo orientado. Uma propriedade importante referente a grandezas de segmentos orientados nos diz o seguinte: dados 3 pontos, vou colocar aqui um eixo orientado nesse sentido, dados 3 pontos, né, A, B e C, dispostos sobre o mesmo eixo orientado, eu vou formar aqui, com esses 3 pontos, né, 3 segmentos orientados, né, mais até, né, se eu duplicar os sentidos, né, forma que 6 segmentos orientados. Eu tenho AB, eu tenho AC, eu tenho BC, mas também tenho BA, tenho CB, tenho CA. Então, você pode observar aqui facilmente 6 segmentos orientados. Tá? A propriedade diz o seguinte: dados 3 pontos, aqui eu coloquei o ponto B entre o A e o C, né? Mas poderia ser numa ordem diferente. Eu afirmo que a grandeza do segmento AB é igual à grandeza do segmento AC somado com a grandeza do segmento CB. Aí vocês observam, né? E já poderiam questionar, né? Que, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Meu ponto B que está no meio entre A e C. O correto não seria AB somado com BC, que daria o AC? Certo? Se eu estivesse falando em medida, né, em comprimento, sim, é correto. A medida de AB somado com a medida de BC vai dar a medida de AC. Mas eu não estou falando de medida, não estou falando de comprimento, né? Eu estou falando de grandeza. Em termos de grandeza, não faz a menor diferença, desde que você observe o seguinte: aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B. O meu ponto A é a origem aqui, e o meu ponto B é a extremidade aqui. Então, a regra tem que seguir isso aqui, tá vendo? Então, por exemplo, quais seriam as outras formas que eu poderia montar aqui? Eu poderia montar AC, né? Poderia montar AC. Qual ponto está faltando? O ponto B. Então, o meu A permanece origem. Aí eu insiro o B, ele vira extremidade, e em seguida vira origem, onde o C passa a ser extremidade. Aí eu poderia colocar BC, né? Também. Está faltando quem? O A. O meu B é origem, o meu A é extremidade, o meu A é origem e o meu C é extremidade. Aí eu poderia colocar aqui também quem? AB, AC, BC, poderia colocar CB, poderia colocar C. Então, várias, né? Várias maneiras de você observar essa propriedade, mas todas elas são equivalentes. Então, vamos
nos concentrar somente nessa aqui. Ok? Bom, se eu observar aqui a minha figura em termos de medida, né? Em termos de medida, eu poderia afirmar que a medida de AC é igual à medida de AB somado com a medida de BC. Isso aqui é bem natural, isso aí faz parte até dos axiomas da geometria euclidiana. Muito bem. Bom, se eu olho o meu segmento orientado a C pela minha figura, eu observo que a grandeza AC é positiva. Se ela é positiva, o valor absoluto dela é a própria medida, né? E o sinal é positivo, então eu posso confundir, né? Eu posso confundir a minha grandeza, né, AC, com a sua própria medida. Então isso aqui eu posso substituir pelo próprio AC, sem nenhum problema, já que o AC é positivo. O mesmo acontece com o AB. E o mesmo acontece com BC. Então eu posso afirmar que em termos de grandeza também é verdade isso aqui, que o AC vai ser igual a B somado com o BC. Bom, já tem o AC, está aqui bonitinho. Já tem o AB, também está aqui bonitinho. Porém, aqui pede o CB e aqui eu tenho BC. Bom, obviamente, CB e BC são grandezas opostas, né? São grandezas referentes a segmentos orientados que são opostos. Então, eles vão ter sinais trocados. Então, eu posso substituir o meu BC pelo menos CB. Ok? E aí é só arrumar, né? Se eu passar o CB para o lado de cá, eu tenho que AC somado com CB vai dar igual a B, né? Que é o mesmo que dizer que B é igual a C mais CB. Então está provado, né? Está provado. Isso é verdade, obviamente tem vários casos a serem considerados, mas a gente não vai se perder muito em casos aqui para não desfocar. Muito bem. Após a construção, né, dessa grandeza e com essa propriedade, né, nós podemos agora relacionar segmentos orientados. E essa relação que eu falo entre segmentos orientados é uma chamada relação de equipolência. Relação de equipolência. Então eu apresento a vocês dois segmentos orientados, AB e CD. Segmentos orientados. Orientados. AB é equipolente a CD se e somente se o ponto médio entre A e D coincide com o ponto médio entre B e D.
apresenta aqui dois segmentos orientados. AB e CD. Quando obtenho o ponto médio formado pelos pontos A e D, aparece no mesmo lugar quando eu obtenho o ponto médio entre B e C, perdão. B e C. Então aqui está o ponto M, tá? Bem no meio dos dois segmentos formados aqui. Note que para isso aqui acontecer, né? Tirando o caso em que os segmentos orientados estão sobre uma mesma reta, né? Então aqui eu tenho AB e CD, né? Eles podem estar sobre uma mesma reta ou eles vão estar em retas distintas, não determinam a mesma reta. São duas situações. Caso isso aconteça, né, de eles estarem em retas distintas, eles formam um quadrilátero que acaba sendo um paralelogramo, né, porque o quadrilátero cujas diagonais se encontram no ponto médio é um paralelogramo. E por consequência disso, a medida desse segmento é igual à medida desse, né, e são paralelos. São paralelos. Ou seja, eles estão na mesma direção. Okay? E ainda, eles apresentam o mesmo sentido. Se você suportar os dois sobre o mesmo eixo, né, vocês vão perceber que o AB ele acompanha o sentido do CD. Caso você inverta esse sentido, né, por exemplo, se eu colocar a figura assim, mesmo que eles sejam paralelos, coloco o D aqui e o C aqui. Quando eu traço o ponto médio, ele aparece aqui. Quando eu traço o ponto médio, ele aparece aqui. Então, é obrigado a se manter também nesse sentido igual. Tá? Então, a gente pode dizer que aqui também acontece a mesma coisa, né? Se eu pego o ponto médio de AD, cai aqui no meio. Se eu pego o ponto médio de BC, cai aqui no meio, mas para isso acontecer, essa medida tem que ser igual a essa. E além do mais, eles estão na mesma direção, como já foi falado, e além do mais, eles são obrigados a ter o mesmo sentido, porque se você inverter o sentido, vamos ver, AB, mesmo que se coloque o mesmo tamanho, né? Eu coloco aqui AB, e aqui eu coloco DC. Se eu faço o ponto médio entre A e D, ele cai do lado de cá. E se eu faço o ponto médio entre B e C, ele cai do lado de cá, né? Então, na realidade, precisa também ter o mesmo sentido, mesmo que eles estejam alinhados. Muito bem. E aí você observa que eles vão respeitar três propriedades. Primeiro, eles apresentam a mesma medida, ou seja, a medida de AB tem que ser igual à medida de CD. Segundo, né? Eles são paralelos. São paralelos. Ou mesma direção. A gente fala que são paralelos, têm a mesma direção. E, considerando uma forma que eles sejam suportados por uma mesma reta, eles apresentam o mesmo sentido. O mesmo sentido. Essas três características, vocês já devem perceber, né? São características que vocês já estão acostumados, né, a enxergar no vetor. Então, estamos caminhando para a construção do vetor. Tá? Bom, de acordo com essas três relações,
a relação de equipolência ela também é uma relação de equivalência. O que vinha a ser mesmo uma relação de equivalência? Ela satisfaz três propriedades: propriedade reflexiva, a propriedade simetria e a transitividade. São três propriedades. O que vinha a ser mesmo? A propriedade reflexiva é que o AB, vamos dar uma notação para a equipolência, para facilitar a relação de equipolência. Vamos colocar esse símbolozinho assim. Então, o próprio segmento AB, ele é equipolente a ele mesmo. Isso é chamada reflexividade. Aqui está no 1. 2. O AB ser equipolente a CD implica, né, no CD ser equipolente ao AB. Essa é chamada propriedade simétrica. E terceiro, se eu tenho AB equipolente a CD e CD equipolente a EF, então AB ele é equipolente a EF. Né? Simples, né? De você perceber que todas essas características vão acontecer, né? AB, a medida AB é igual a medida B, o AB tem a mesma direção que AB tem o mesmo sentido que AB, né? Se o AB é equipolente, então vale isso, então vale ao contrário, né? Vocês têm a mesma direção, vale ao contrário, vocês têm o mesmo sentido, também vale, né? Se isso aqui acontece, vale tudo isso, isso aqui acontece, vale para CD e EF, então se a medida de AB é igual à medida de CD e a medida de CD é igual à medida de EF, então as medidas são iguais, então todos eles aqui são bem simples de se verificar que vão valer essas três propriedades. O interessante da relação de equivalência é a possibilidade de você particionar o espaço em classes de equipolência. Particionar significa você quebrar. Digamos que eu tenho aqui todo o meu espaço e eu vou quebrar ele todo eles em pedaços, né? Que são essas classes de equipolência. Para estar dentro de cada conjuntinho desse aqui, eu vou formar os segmentos, juntar os segmentos orientados, né? Estou representando por pontinhos, mas são segmentos orientados que são equipolentes entre si. Tá? E aí eu formo essas classes, né? Classe de equipolência. Vamos chamar a classe de equipolência do segmento orientado a AB, com AB e uma setinha em cima agora. Olha só, começou a aparecer. E o que é essa classe de equipolência? São todos segmentos orientados CD, tais que CD é equivalente a AB. O próprio AB está aqui dentro, né? Naturalmente, porque ele é equivalente a ele mesmo. Ok? Então, essa é uma classe de equipolência. É natural, né, verificar que duas
classes de equipolências são iguais se e somente se AB e CD possuem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. São exatamente as três características muito conhecidas, né, que definem um vetor, né? Então, o que são essas classes de equipolência? Então, chama-se vetor toda classe de equipolência. Ok? Então, cada classezinha dessa aí é um vetor, né? Bom, nós denotamos por AB, né? Normalmente, né? Mas podemos usar U, V, W, T, K, I, J, né? I, J são formas de você representar um vetor, né? Essas são as maneiras de você denotar um vetor. A cada vetor, né, tem um valor numérico, né, que nós chamamos de comprimento. Então, vamos chamar esse valor, que é o valor de todos os segmentos orientados ali dentro, né, de norma. A norma do vetor. Norma do vetor AB, né? Que vamos denotar dessa forma, né? É na realidade o que? A medida do segmento AB, ou ainda a distância entre A e B, né? Distância entre A e B. Muito bem. Vamos agora buscar formas de representar um vetor, né, utilizando referências, né? Algum referencial. O referencial mais comum de você representar é o chamado sistema cartesiano. Mas para isso, a gente precisa compreender o que vem a ser a projeção de um vetor sobre um eixo orientado. Dado um eixo orientado, né? Como vou projetar? Obviamente, um vetor ele é uma classe. Essa classe ela pode ser representada por qualquer segmento orientado situado ali dentro, tá? Então eu escolhi aqui um segmento orientado a B para representar o meu vetor, né?
eu vou usar o U para indicar, tá? Para projetar, eu faço a projeção ortogonal das extremidades desse segmento orientado, a linha BD. Note que, independente da escolha que eu faça, né, do segmento orientado que represente o meu vetor U, posso pegar outro segmento orientado aqui, que seja equivalente a ele, tá? CD. Tá? Quando eu projeto, vai aparecer um C' e aqui vai aparecer um D'. Tá? Como esses segmentos são paralelos e têm o mesmo comprimento, obviamente esses dois segmentos também vão ter o mesmo comprimento. Como esses apresentam, eles vão ter o mesmo sentido, esses dois também vão ter o mesmo sentido. Então é natural, fácil de perceber que essas duas grandezas são iguais, né? São duas grandezas iguais, grandeza A', B' e grandeza C', D'. Ok? Então eu vou dizer que a projeção de U sobre o eixo é exatamente essa grandeza que eu vou usar com X aqui, que é igual, tá? É exatamente essa grandeza X que se repete, independente da escolha que você faz do segmento orientado representante. Okay? Se você tiver dois eixos, né? A e B, né? Formando um vetor U, eu vou ter agora duas projeções. Uma projeção sobre o eixo AX e outra projeção sobre o eixo OY, né? Que aqui eu vou usar o X e aqui eu vou usar o Y. Então tenho duas projeções. Tá? E aí eu vou associar o meu vetor U a um par de coordenadas x, y, onde x aqui é a projeção de U sobre o AX e y é a projeção de U sobre o AY. Okay? Podemos ter um termo de eixos, né? Um eixo X, um eixo Y, um eixo Z, e aqui eu tenho um vetorzinho U, e esse vetor U ele vai projetar, né, de três formas diferentes, né? Em cada eixo, projeta aqui formando X, projeta formando Y, projeta formando Z. Então o meu vetor U, ele vai ter um termo de coordenadas X, Y, Z. Cada coordenada uma projeção nos respectivos eixos. Então essa é a forma de você representar em termos de projeções. Termos de projeções. Bom, podemos fazer um cálculo desde que você saiba, né, as coordenadas. Digamos que A e B, digamos A, x1, y1, z1 e B, x2, y2, z2. São as coordenadas no sistema, né? Bom, quando você pega, vamos olhar aqui somente o eixo x, está aqui o eixo x. Aqui está o meu vetor lá no espaço, tá? Extremidades A e B, né? Quando você projeta o A, vai aparecer o x1 lá no eixo x. Quando você projeta o B, vai aparecer o x2 lá no eixo x. Ok? Como é que se obtém essa grandeza? Essa grandeza, formada pelos segmentos aqui,
que são pelos pontos, né, que são associados às coordenadas x1 e x2, vocês já aprenderam lá em Geometria Analítica 1, que essa grandeza aqui corresponde a quem? A x2 menos x1. Então, se eu quero obter as coordenadas do vetor U, que é formado pelos pontos A e B, eu vou obter 3 coordenadas que são calculadas da mesma forma. Aqui eu tenho x2 menos x1, a segunda é y2 menos y1 e a terceira é z2 menos z1. Bom, de uma forma abusiva, né? Lembrando que isso é um abuso de linguagem, eu posso dizer que o meu vetor U ele é simplesmente calculado pegando o B e subtraindo o A. Né? Extremidade menos a origem. E aí você obtém as 3 coordenadas. Então, por exemplo, se eu tenho A 3, 5, menos 2, e eu tenho B 0, menos 4 e 3, né? O vetor U, que é o vetor determinado pelos pontos A e B, né? Eu posso pegar o B e subtrair o A, né? Abusivamente falando, e eu vou ter 0 menos 3, vai dar menos 3, eu vou ter menos 4 menos 5, vai dar menos 9, eu vou ter 3 mais 2, que vai dar 5. Essas são as coordenadas do nosso vetor. Tá? Também podemos obter, né, sabendo, obviamente, as coordenadas do vetor, podemos calcular a norma do vetor. Como é que se calcula a norma do vetor? Vamos lá no R2 para iniciar. Tá? Como eu já falei, todo vetor ele pode utilizar qualquer representante. Então eu posso usar um representante partindo da origem aqui. Okay? Então aqui está o meu vetor U partindo da origem. Sem nenhum problema. Tá? Então eu venho para cá, aqui eu tenho minha grandeza x, venho para cá, tenho minha grandeza y. Né? A norma do vetor U, né, é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que pode ser calculado pelo teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Idem para a situação tridimensional, x, y, z. Né? Vamos lá pegar o vetorzinho partindo da origem. Está aqui. Isso é bem difícil de desenhar. Vamos lá. Então, projeto aqui. Vem para cá. Vem para cá. Projeto aqui também. Desço aqui. Vem para cá. Subo. Ligo aqui em cima. E finalizo aqui. Tentativa de fazer um paralelepípedozinho retângulo. Aqui está o meu vetor U, né? E aí vão aparecer as 3 projeções. Aqui eu tenho a projeção X, aqui a Y e essa aqui a Z. Bom, cada projeção, né, em valor absoluto corresponde às dimensões desse paralelepípedo. Então, a norma de U é a diagonal, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. A diagonal de um paralelepípedo retangular é a raiz quadrada da soma dos quadrados das 3 dimensões. Bom, isso é o início, né, de vetores, onde a gente aprendeu já a estabelecer as coordenadas cartesianas e com essas coordenadas cartesianas podemos calcular, obviamente, a norma do vetor. Tá? Na próxima aula nós vamos começar a fazer operações entre vetores. Obrigado.